A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Com muita satisfação que eu faço mais um vídeo, depois de algumas semanas aí sem gravar. Nesse dia 15, né? 15 de outubro aí, que se comemora o dia do professor. Eu venho trazer uma mensagem muito simples, buscando salientar alguns aspectos da própria vida e que, em nome do Senhor Jesus, nós venhamos aprender a cada dia mais, ser humanos melhores, não seres humanos de placa, ou seres humanos que defendem ideologias, ou que arrotam certas teologias, buscando dizer o que é certo e o que é errado, no sentido autoritário, mas que nós venhamos fazer do Cristo vivo uma prática a partir de seus ensinos, daquilo que ele nos ensinou. Esse cenário é muito simples, encontro de duas paredes aqui, né? Bastante cru. Eu acho que é adequado, é apropriado. Geralmente você vai encontrar ao lado das pessoas bastante voltado a... É proposital isso aqui. Nós vamos encontrar geralmente as pessoas, né, com certas maquiagens, com realidades maquiadas, mas hoje eu propositalmente vim no encontro dessas duas paredes, é quando nós temos realidade de uma vida mostrada a nós de uma maneira, muitas vezes, que nos choca, né? Quem sabe esse é o objetivo central de hoje. Amém? Mateus 6,34. Eu já li um texto, acho que 3 vídeos atrás, mas eu vou ler esse texto. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esse texto é encantador. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus 6,34, eu vou ler de novo. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Eu sou um apaixonado pela história da América Latina, em especial o sul da América, na América do Sul. Eu sou apaixonado porque eu não gostaria de ter nascido em nenhum outro local do mundo, a não ser esse que eu estou. Em nenhum outro estado a não ser esse, Mato Grosso do Sul. Eu amo a minha terra, a minha gente. Eu amo a minha história, a história do meu povo. Agora, eu amo porque é dentro da história, dentro dos processos diacrônicos, né? É dentro desse processo todo de análise e verificação que nós encontramos as rupturas, as transições, enfim, tudo aquilo que a própria história enquanto ciência busca analisar, busca refletir. Por mais que tenhamos uma história colonial dura, complexa, cheia de exploração, né, cheia dos seus... dentro de uma leitura e de releituras críticas dentro da academia, mas nós temos a história de um povo, né, sofrido, de um povo explorado, de um povo que é o resultado do explorador europeu, do português, do espanhol, que massacraram, que dizimaram boa parte da população indígena, em busca de tanta coisa, né, que seria uma aula mais de história se eu ficasse falando nisso. Mas nós tivemos aí a exploração do negro, do índio, e por conseguinte nos dias contemporâneos aí, né, de uma grande massa populacional, por assim dizer. Mas o que me encanta na história não é necessariamente, particularmente a história latino-americana, não é exploração, porque apontar o erro qualquer um aponta, isso é a coisa mais fácil. Mas o que me aponta, o que me instiga a continuar, a conhecer, e conhecer para melhorar, porque o conhecimento ele deve ter uma meta. Conhecer só por conhecer sem aplicar não faz sentido. Então
quanto mais eu conheço, mais humilde eu devo ser. Né? Quanto mais eu conheço, mais conhecedor do meu próximo eu me torno, da minha realidade. Então isso faz com que eu seja um pouco mais flexível enquanto ser humano. O que me encanta nisso é que há uma força tão grande dentro desses filhos da pátria, da nação, de pessoas que todos os dias estão lutando contra si mesmo, contra o sistema, contra o próprio sistema, como diz lá em João, não é mesmo mundo, sistema corrupto. Cristãos que buscam respirar em meio a um caos, em meio a essa luta, né? Esse embate dentro da própria cristandade, de pessoas que realmente buscam manifestar, né, esse perfume de Cristo, tanto nos que são salvos quanto nos que se perdem. E esse eterno aprendizado é uma constância nesse meio social. Quando eu digo o dia do professor aliado a essa ideia de eterno aprendizado, é exatamente isso que nós passamos a refletir. Nós, enquanto cristãos, né, ou você que vai nascer de novo, né, iniciado no cristianismo, aí a gente passa a entender que a vida como um todo ela é uma resultante de várias e várias combinações. Né? E quando você pensa que 1 mais 1 é 2, vem Deus e coloca que é 4. Quando você pensa que 5 mais 5 é 10, a situação coloca que é 7. Então, nesse jogo da própria vida, nessas experiências do dia a dia, a gente acaba às vezes se frustrando, às vezes não se frustra, às vezes passa a acreditar mais, numa luta mais aguerrida. Mas no final de tudo isso, aquele que aprendeu, aquele que teve experiência, aquele que foi, digamos assim, bastante provado, aquele que permaneceu numa posição de aceitação, que disse sim para as mudanças, que disse sim para si mesmo no sentido de se tornar melhor, ele acaba chegando a esse resultado. Estamos em constante aprendizado. Portanto, o dia do professor é muito mais do que simplesmente uma data que nos leva a refletir sobre o ensino em sala de aula. A vida em si é uma sala de aula. As frustrações em si é uma sala de aula. Os nãos de Deus e da própria vida é uma sala de aula. As transformações, aquilo que eu consigo e aquilo que eu não consigo captar, né? Aquilo que saiu de uma ordem natural é uma sala de aula. E quem sabe esse dia você olha para você mesmo, né, para os caos existenciais que você passou, e depois veio a bonança, houve a transformação, o processo de mutação, e criou-se um mundo melhor. É nesse meio de transformação, de eterna transformação, que nós podemos refletir e repassar ao nosso próximo que em meio ao caos nós temos o poder de dizer haja luz. É em meio a essas trevas de problemas, de inundações da vida, de contrastes em relação às nossas crenças, que os dilúvios da vida não nos levam à morte, mas somos guardados na arca da esperança que é Cristo Jesus. É em meio a circunstância em que grande parte das pessoas estão adorando a ídolos, a si mesmo, as suas próprias convicções existenciais, não estão muito aí para o divino, né? Ou estão se matando uns aos outros, se degladiando. É exatamente aí que a voz do Espírito vem, né, para nós dizendo: não cogite entre dois pensamentos, né? Permaneça na palavra que é Cristo Jesus.
Em meio a essa ebulição de coisas, o convite do Espírito Santo, ele ainda permanece vivo até nós. Seja por meio de uma voz que você ouve no rádio, seja por meio de um vídeo que você vê no YouTube, seja por meio de uma voz que clama nos desertos da vida, a voz do Espírito ainda continua a ecoar aos nossos ouvidos. E o convite, ele é bastante simples, né? O convite, ele é bastante simples. Crede em mim. Crede em mim. Jesus, naquela sociedade palestina, diante daquelas situações de desordem, diante daquelas situações de caos, aí Paulo fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que na verdade não é um sentimento no sentido de sentimento, como se entende, mas é uma atitude, é um estilo de vida. É a encarnação do Verbo que traz em si mesmo a responsabilidade de mostrar ao homem que o homem precisa de tomar uma atitude, que esse homem precisa de uma saída, que esse homem precisa sair daquele mar de morte e tomar e apertar e ser puxado pelas mãos um Salvador. E esse Salvador que João vai falar, que é o Verbo encarnado, ele aparece com palavras de autoajuda? É claro que não. Ele aparece com uma palavra antropocêntrica, exaltando o homem? É claro que não. Esse Salvador, ele por acaso se manifesta trazendo, apontando os pecados dos pecadores? É claro que não. Embora isso fez parte. Mas ele aparece denunciando a corrupção de quem era para ser, dentro daquele contexto palestino, no caso os sacerdotes. Oséias vai dizer nos seus capítulos que o sacerdote e o profeta haviam se corrompido. E aí ele fala no capítulo 4, verso 6, que o povo estava perecendo porque lhe faltava conhecimento. Mas se você continuar lendo todo o capítulo, você vai ver que havia se extraviado a lei. Havia se extraviado aqueles que denunciavam as corrupções. Então Jesus vem e denuncia a corrupção de escribas, de fariseus, de mestres da lei, do templo. Então, em um sentido mais amplo, quando a gente lê não andeis ansiosos, você passa a entender que Jesus não está falando com quem? Está falando com os marginalizados, com aqueles que não têm esperança, com aqueles que precisam se levantar da sua situação de miséria, de opressão, de caos, de desesperança. Quem sabe alguém olha e fala assim: o que esses desesperançados têm a nos ensinar? O que esses desesperançados têm de especial? Esses desesperançados retrata a própria humanidade, que necessitava naquele momento de uma palavra vinda direto de Deus, no caso Jesus, o Verbo encarnado. Então, sem comida, sem roupa, explorados pela religião, eles precisam de algo. Eles precisam romper com aquela dominação, com aquele dogmatismo, com aquela estrutura bonitinha. Então Jesus vem e balança as paredes do seu interior. Balança a estrutura do Império Romano. Balança a estrutura religiosa. E ao invés dele falar bonitinho com os sacerdotes, bonitinho com o Império Romano, lá ele arrocha. Lá ele fala duro. Agora, com os seus filhinhos que estão sendo explorados aqui, o povo pobre e oprimido, ele fala isso. Não andem ansiosos. Olha, Jesus poderia ter feito teses e tanta coisa. Ele falou: não, vai por aqui, não vai por ali. Ali é caminho de morte. Bata. Peça. Busque. A matemática de Deus é tão simples. Às vezes
Os homens tentam complicar. E ele está falando, olha, não andem ansiosos pelo dia de amanhã. Porque o amanhã vai cuidar de si mesmo. Não se preocupem, amanhã vocês estarão sem comida. Hoje vocês têm um pouquinho. Hoje vocês têm uma palavra de vida eterna. Mas a questão não é necessariamente o amanhã pelo amanhã. É o que eu farei amanhã com a palavra de vida eterna que eu recebo hoje. Então, o eterno aprendizado pode ser esse. O que eu estou fazendo com as palavras de vida eterna que eu recebi do meu Senhor? Esse mesmo vídeo que eu fiz, acho que 3 vídeos atrás, reflete essa mesma mensagem aqui que eu estou falando agora. Fé, firme convicção. Eu prossigo, embora eu more onde eu moro, eu tenho as minhas convicções, eu tenho o conhecimento que eu tenho. Quem sabe você está vivendo dias caóticos, mas eu caminho não porque, quem sabe, a economia pode melhorar, não vai melhorar ou não vai melhorar. Eu caminho porque Ele falou. Ele falou, confia, amanhã trará os seus próprios cuidados. Amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio problema, o seu próprio mal. Agora, a minha posição é permanecer naquilo que Ele falou. É permanecer. Porque eu nasci de novo. Porque a revelação habita em mim. A revelação está aí. Então esse 15 de outubro, mais do que simplesmente uma janela porta para comemorações em relação aos professores, pode significar para você, cristão. Pode significar exatamente isso. A escola da vida nos incita. Ela nos puxa pela mão, nos desafia, nos instiga a melhorar, para ser mais flexíveis, a entender que sim, é verdade, existe uma maré que eu tenho que nadar contra a maré, e para não ser tão paulino, mas já citando, renovando a minha mente, entendendo nas primeiras palavras de Jesus que nós somos como o vento, não sabemos de onde viemos nem por onde vamos, nós somos de Deus. O vento não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é que todo aquilo que é nascido de Deus. Porque uma coisa é certa, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus é entender que mesmo que a vida se mostre em um vale de ossos secos, mesmo que eu atravesse os desertos, contudo Ele está comigo, contudo Ele está me ensinando, Ele está indo além da minha própria visão, do meu próprio conhecimento, da minha própria cognição humana, para lá na frente, lá adiante, eu parar e pensar, poxa vida, tanta coisa aconteceu e eu não tive a capacidade de analisar aquilo, mas o Senhor me guiou por um bom caminho. Então, nas palavras finais do mestre é esta: basta cada dia, aprenda todos os dias, que a vida seja para nós, que cada momento seja nosso, um momento de aperfeiçoamento. Que a vida, que é uma grande escola, nós viemos aprender todos os dias, a aplicar isso, a viver o que Jesus nos ensinou, amando, muitas vezes se desgastando, mas crendo nesse Deus que fez uma promessa e que é fiel. Crendo nesse Deus que nos deixou um legado de humanidade, de amor, de justiça. E por mais que o sistema ele venha contra nós, ele vem nos combater, ele vem contra nós, para tentar romper com a nossa esperança. Eu lembro que Jesus falou, né? Vocês sendo maus, dão boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então que esta palavra seja implantada no teu espírito pelo Espírito de Deus. E que você não pare em meio às situações. Que venhamos aprender a semear
em tempo e em fora de tempo. Pregar por meio da nossa própria vida, experiência de vida, pelas nossas próprias contradições, às vezes, nos embates da vida, né? Nós não damos por vista, mas quando vier aquilo diante da nossa vista que viemos viver esse Jesus. Que Deus abençoe sua vida.